próximo palestrante é o representante da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, Cláudio Pereira de Oliveira, que vai proferir a palestra O papel da ABAS, que é a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, no Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. O Cláudio é geólogo, formado pela Unicinos, que é a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, em julho de 1982. Teve participação na fundação da empresa Hidrogel Perfurações Limitadas, em Canoas, também no Rio Grande do Sul. Participação na fundação da empresa HG Petróleo Perfurações Limitada, em Catu, na Bahia. Foi presidente do núcleo do Rio Grande do Sul da ABAS, que é a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, no biênio entre 2003 e 2004. Redator das normas de projeto e construção de poços tubulares da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, que foi citada aqui por vários palestrantes. É o atual presidente da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas do Brasil. Cláudio, muito obrigada pela sua disposição em estar aqui conosco, e o microfone é todo seu. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Para nós é uma honra poder participar aqui. Agradeço aos participantes. O evento está muito legal, está bom mesmo. Pela manhã eu peguei um pouquinho da parte técnica. E nós que somos técnicos, eu acredito que a grande maioria que seja técnica, pelo menos quando o representante do Ministério Público perguntou quem é que era da área do direito, parece que apareceu 2. Mas e essa interação ela é muito legal. Nós temos que realmente estar inteirado das questões legais. Elas são extremamente importantes. Sem elas, nós não vamos tocar a parte técnica, né? E a pesquisa também, talvez, até possa ser afetada. Bom, deixa eu fazer uma pequena publicidade da ABAS. O que é a ABAS? A Associação Brasileira de Água Subterrânea, né? Fundada em 1978, ela é integrada pela comunidade técnico-científica do país, né, empresas públicas e privadas, com núcleo na maioria dos estados. Qual o objetivo da ABAS? Né? É incentivar o estudo, o que está acontecendo aqui hoje, a pesquisa, o conhecimento e a valorização das águas subterrâneas como fonte de abastecimento. Estimular a aplicação de técnicas corretas de captação, uso e gestão com o fim de proporcionar à sociedade, né, os benefícios do uso desse recurso tão estratégico. Né? A ABAS promove anualmente congressos de água subterrânea, do meio ambiente subterrâneo, encontro nacional de perfuradores, fórum de debate, simpósios, workshops estaduais e nacionais, cursos, enfim. Ela participou na elaboração das normas, né? Ou participa na elaboração de normas e legislações a nível estadual e federal, a ABAS sempre é requisitada. Participa também da Câmara Técnica da Água Subterrânea da Agência Nacional das Águas. Participa em fóruns de debate, simpósios, workshops, enfim. Participou ativamente das unidades estaduais de preparação do aquífero Guarani, que já foi citado várias vezes aqui no evento. E a ABAS tem também um programa de qualificação de empresas de perfuração. As empresas se qualificam e recebem um selo, né? Um selo de garantia de qualidade. E a ABAS também possui publicações, revista Água Subterrânea, bimensal, com 10.000 exemplares, né? E a revista científica Água Subterrânea, que é semestral, a publicação classe A, conceito A na CAPES. Né? Bom, a atuação da ABAS, ela exatamente, parece que eu até já, falando dos objetivos da ABAS, parece que eu já respondi, já respondemos o título, né? Qual a função da ABAS no Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos? Né? Bom, a ABAS, na realidade, tem atuação praticamente com todos os setores. Acadêmicos, as universidades, pesquisas, está aqui hoje o IG, CPRM, não sei se está aqui, e tantos outros órgãos. O setor produtivo, as empresas que produzem bombas, equipamentos de perfuração, enfim, usuários, as concessionárias, as grandes empresas usuárias de bebidas, a indústria, enfim, os legisladores,
e os gestores. Parece que a gente abrangeu tudo, não é? Vamos em frente. Os eventos da ABAS, então, têm por objetivo incentivar o estudo, como já foi falado, né? A pesquisa, proporcionar debates, né? De temas diversos que envolvem a água subterrânea. As publicações, elas proporcionam a todos os setores, né? Além das notícias e informações, né? Atualizações e resultados de estudos, pesquisas, novas tecnologias, enfim. Né? Constantemente, a ABAS promove e realiza cursos de cunho acadêmico e também de cunho técnico, né? Abertos a qualquer interessado. O programa de credenciamento de empresas, né, além de qualificar as empresas, incentiva que as organizações, né, a se manterem atualizadas em normas padronizadas, né, e tecnologias. A ABAS participa ativamente, juntamente com setores competentes na elaboração, correção e promoção de normas técnicas e legais. Né. A gestão dos recursos hídricos subterrâneos tem sido tema amplo de discussão nos últimos anos. Até praticamente final dos anos de 1990, esse era um assunto que era um assunto pouco mencionado, mas a partir daí ele tomou vulto e eu acho que é extremamente muito importante, né, de extrema relevância que cada técnico, cada pesquisador tenha consciência do que tem por trás, ou acima de nós, eu não sei se acima ou no mesmo nível, mas nós vamos ter que cumprir, nós temos que conhecer, não podemos alegar que desconhecemos. Né? Então, ela participa na Câmara Técnica já há alguns anos, acho que desde a criação, na ANA, na Câmara Técnica de Água Subterrânea. Atualmente, nós estamos tentando colocar lá a questão de critérios de outorga. Tivemos uma reunião em Minas Gerais, fizemos uma primeira proposição. Bom, então, é a função da ABAS, né, divulgar e conscientizar, né, a água subterrânea como fonte segura de abastecimento. E nós que somos técnicos, eu particularmente estou há 33 anos no mercado, na realidade, eu acredito em água subterrânea. Falo isso porque ouço de muitas pessoas, mas será que é, será que não é? É. Ouvindo aqui os nossos técnicos, pesquisadores aqui, nós temos que acreditar, nós temos que crer. É uma fonte segura, se for bem executado exatamente o acesso. E o acesso se dá exatamente, né, pelos poços tubulares, popularmente conhecido como poços artesianos, que nada mais são, conceitualmente, o que diz lá na norma técnica da BNT, são obras de hidrogeologia de acesso a um ou mais aquíferos. Então, com a finalidade de captação de água subterrânea. E é sabido, né, que essas obras dependem de estudos e avaliações preliminares, aplicação de normas técnicas padronizadas, responsabilidade técnica, né? E também precisa da atuação de empresas capacitadas com potencial tecnológico. Bom, água subterrânea. Até alguns anos, né, os poços eram tidos apenas como um suprimento, para servir de suprimento para pequenas propriedades. Na atualidade, isso mudou um pouquinho. Né? A ciência evoluiu, foram avaliadas as potencialidades, as grandezas. Né? Então, hoje existe uma consciência, né, sobre a real potencialidade e qualidade das águas subterrâneas. E são identificadas como soluções capazes de atender a qualquer tipo de uso. A foto vale mais do que algumas explicações. Né? Aqui são poços utilizados para a agricultura. Né? Muitas vezes ainda são as únicas fontes, as únicas alternativas existentes. Né? Então, aí o resultado final, a qualidade na produção. Né? Na indústria, né, a demanda por água é consequência do desenvolvimento. Né? A água subterrânea é estratégica, não só por economia, mas por qualidade, volume e perenidade de oferta. Abastecimento humano, elas são consideradas pela OMS, né, como as fontes mais confiáveis. Né? Fontes autônomas em zonas rurais, muitas vezes, são as únicas alternativas. Né? Abastecimento público, estima-se que no Brasil mais de 50% das cidades brasileiras sejam abastecidas por água subterrânea. Muitas vezes, a água bombeada de poços são injetadas diretamente em redes, né, pois não precisam de tratamento, em geral, são aptas para consumo. E como soluções alternativas em regiões metropolitanas, né? Residências, condomínios, shoppings, hospitais, enfim.
eu tenho certeza que vocês não ouviram no noticiário aí do Jornal Nacional ou qualquer outro jornal, que em São Paulo, embora toda essa crise, que algum hospital, algum shopping, poucas indústrias tenham sentido a falta de água, porque praticamente 95% já utilizam água subterrânea. Querer não enxergar isso é tapar o sol com a peneira. Acontece isso. Exatamente isso que está acontecendo. Bom, o acesso, então, pós-tubulares. Usos, que são as demandas. O monitoramento e os controles, eles estão atrelados às questões legais, que já foi fartamente mencionado aqui pelo pessoal da OAB e pelo promotor público, né? E eu vou me arriscar a entrar nessa seara. Não sou advogado, sou geólogo, mas a vida nos ensinou a entender um pouquinho e aprender. Na realidade, a gente está sempre aprendendo. Hoje aqui aprendi um pouco, espero continuar aprendendo, né? E eu resolvi passar isso aqui, porque aqui a grande maioria são técnicos. E eu vou procurar passar a linguagem do direito de técnico para técnico. Correto? Bom, eu vou iniciar essa história pelo princípio. Eu acho que não tem como iniciar aqui em 1990, quando esse início teve lá em 1934, o Código de Águas, né? Que era o Código de Águas, né? Ele disciplinou os usos e assegurou os interesses da sociedade, né? Permitia que o poder público controlasse e incentivasse o aproveitamento industrial das águas, que naquele momento era tratada como elemento básico do desenvolvimento, por ser matéria-prima da geração de energia. Bom, naquele momento, naquela época, a dormilidade eram 4. As águas eram públicas, União, Estado e municípios, e eram particulares. O artigo 36, e aqui inicia a outorga, muitos pensam que a outorga foi agora, com a implementação da nova legislação das águas. Não houve implementação de legislação das águas. Houve implementação de uma legislação de gestão de recurso hídrico. A Lei das Águas continua sendo ainda a Lei de 1934. É a única que nós temos, não temos outra. Então, o artigo 36 é permitido a todos usar de quaisquer águas públicas conformando-se com os regulamentos administrativos. Aqui nasceu a outorga, em 1934. O artigo 96 falava da possibilidade do proprietário de um terreno, enfim, apropriar-se da água por meio de poços tubulares. Bom, o poder público, um pouquinho sobre esse Código de 34. Bom, eu li ele várias vezes. Ele é o mais perfeito manual de administração pública de águas. E sucumbiu. Porque o poder público responsável pelo cumprimento dos dispositivos foi incapaz de administrar as águas do país. Houve ausência de diretrizes de universalidade do aparelho estatal. Profusão de órgãos, de atuação descoordenada, né? Cada um agia unicamente por si. Mais ou menos o que está acontecendo 27 anos depois da Constituição de 88. Parece que não aprendemos. Houve segmentação por setores utilitaristas, né? Gerou conflitos entre usuários, hegemonia do setor hidrelétrico. A partir dos anos 50, o governo de Getúlio Vargas, ele queria o desenvolvimento, o Brasil tinha que produzir, botar a indústria aqui dentro, e a indústria sem energia não vinha. Então, aí começaram os problemas. Bom, esse código nunca foi regulamentado. Talvez por interesse utilitarista, que já estava comandando e comandou. Atualmente não é diferente. Parece que, novamente, as questões de conflitos começam a tomar corpo, né? Nós vamos ver mais a seguir. Bom, disputas e escassez. Ouvimos falar muito disso. E foi isso que aconteceu de 34 para cá, né? O incremento industrial, né, provocou a degradação dos recursos naturais. Os recursos hídricos foram afetados na qualidade, provocando a redução de oferta de qualidade. Bom, disputa, né? Provocando conflitos, já mencionado. Então, era certo que, com o passar do tempo, havia a necessidade de um surgimento de um novo modelo de administração das águas. Já na Europa, nos anos 60, isso não era só no Brasil, isso acontecia quase que no mundo inteiro. A não ser alguns países, como, se não me engano, a Holanda já tinha uma legislação muito antiga, e como eles convivem com as questões da água que causam prejuízo para eles, já tem uma legislação bastante antiga e parece que funciona bem lá.
Então, na Europa, já nos anos 60, né, houve a renovação das legislações, né, estabelecendo mecanismo de regulação com o objetivo de recuperar e conservar os recursos hídricos. Então, modelos de sistemas. Eu procurei aqui alguns modelos de sistema, existem vários, mas os dois mais utilizados são esses aqui, ó, de acordo com a forma de regulação. A concessão de direitos de propriedade privada da água, né, que visa criar mercados onde os direitos são livremente negociados, buscando conquistar a eficiência e distribuição através do próprio mercado. Onde é que acontece isso? Inglaterra, Austrália, Chile, Estados Unidos, Espanha, entre outros. Bom, concepção do domínio público sobre a água. O poder público pratica uma gestão social do recurso, através de um gerenciamento participativo e integrado, que é o nome do nosso modelo, né? Entre setores, usuários e sociedade. Aonde? França e Brasil. Na realidade, a nossa legislação foi copiada quase que integralmente da França. Bom, vocês sabem o tamanho da França. A França tem 6 agências de bacias. Só no Rio Grande do Sul são 24. Então, não vai ser muito fácil, tá? Embora a gente está aí peleando aí para que as coisas aconteçam. Nós, técnicos, infelizmente, até agora, nós ficamos preteridos nessa gestão. Praticamente, nós não apitamos em nada. Constituição de 88. Promoveu profundas mudanças. Implementação de uma nova legislação de gerenciamento de recurso hídrico. Veja bem, recurso hídrico não é água, embora possa parecer a mesma coisa, mas existe água, recurso hídrico e recurso mineral. Recurso mineral, as águas minerais. Eu acho, no meu entender cá, pelo nosso entendimento da ABAS, por exemplo, as águas do Pantanal, acho que não são recurso hídrico. Meio ambiente, água. Porque, não sei se haveria a possibilidade de uso industrial, de uso com a finalidade econômica daquelas águas. Lá no Rio Grande do Sul, nós temos o Parque Ecológico do Taim, não é recurso hídrico, é meio ambiente. Então, aí toda uma confusão de legislação ambiental. Essa legislação não é uma legislação ambiental. É uma legislação de gestão de recurso hídrico, com repercussão ambiental. Então, ela adotou um modelo de domínio público. A dominialidade, então, é pública, União e Estados. Caiu o domínio dos municípios e o privado. Não se fala mais disso. Então, o domínio aqui que vai de técnico para técnico. O que é o domínio público? Aí nós fomos em busca dos conceitos. O domínio exercido pelo poder público, neste caso, deve ser entendido como domínio público eminente, não correspondendo a uma propriedade do Estado, mas sim um poder político e soberano de regular os bens pertencentes ao seu território. Então, a partir da Constituição de 88, a água com possibilidade de uso igual ao recurso hídrico. Aí, até então, até os anos de 80, havia uma administração baseada na oferta. Era um oba-oba. Isso aqui não vai faltar água nunca. Nós somos o maior detentor de água do planeta. 12% de água. Isso aqui não vai faltar nunca. Não é bem assim. Então, a partir de agora, adota-se a gestão das demandas. O que é isso? Nós vamos, o órgão gestor, que deve ser um órgão técnico, e nós não podemos, eu não quero contrapor aqui, com a ausência do doutor do Ministério Público, agora com a presença, essa gestão não pode ser gerida através de princípio da prevenção. Olha, aqui nós temos aqui quantos técnicos aqui para fazer essa administração. Não é possível que nós vamos perder para o princípio da prevenção. Tem que ser gestão de recurso hídrico. Beneficiar o bom utilitário e penalizar o mau utilitário. Não tem outra saída. Essa é a gestão da demanda. O bom utilitário vai ser muito bem-vindo. O mau utilitário. Bom, aqui repetiu. Eu acho que eu toquei para trás aqui. Então, praticar o uso mais eficiente do recurso disponível. Essa é a... Então, gestão dos recursos hídricos. Para um entendimento. Então, por extravasar a esfera do interesse individual, torna-se necessária a intervenção do Estado no sentido de alocar o recurso. Cada usuário, indistintamente,
no momento de definir e realizar o seu consumo, não dispõe de informações e, portanto, não pode analisar o reflexo de sua atuação em relação ao acesso dos demais usuários. Então, o Estado insere-se como elemento mediador, pautando pela racionalidade nos usos, de modo a garantir a melhor aplicação e maior acesso possível, minimizando incidências de conflitos. Bom, os objetivos. Administração da disponibilidade e demandas, critérios, controles quantitativos e qualitativos, baseados no direito de acesso. Lei 94/33 é a nossa lei maior de gestão de recursos hídricos. Fundamento, já foi citado aqui, vou repetir rapidamente. Água é um bem de domínio público. Não. O poder público deve atuar apenas como um gestor, administrando água no interesse e em nome de toda a coletividade, garantindo seu acesso e distribuição a todos, pautando pela racionalidade do uso, além de implementar medidas de conservação. Instrumentos. Já foi falado aqui, vamos repetir rapidamente. Outorga dos direitos de uso. É o ato administrativo que concede o direito de uso do recurso hídrico. Através da outorga, é possível harmonizar a harmonização entre os usos múltiplos, garantindo a todos sem distinção. Esse talvez seja um dos principais instrumentos, até fundamento, é igualar a todos perante o acesso. Eu não botei aqui porque eu não queria ser repetitivo, eu sabia que já vinha na frente, então a igualdade de acesso, sem distinção. Cobrança. Garantir, como já foi falado aqui, garantir a eficiência na utilização, induzindo a cada usuário a perceber e incorporar em sua esfera patrimonial o ônus social do acesso. Bom, no nosso entender, essa cobrança não é obrigatória. Ela vai acontecer aos poucos, e quem definirá, isso aí não é uma lei, não vai ser mais um imposto. Quem vai definir vão ser os comitês de bacias e as agências. Tá? Nós temos problemas sérios já acontecendo numa região extremamente produtiva no Rio Grande do Sul, onde se utiliza muita água, onde praticamente está quase que decidido, não vai haver cobrança para a agricultura. Se houver, vai falir a economia da região. Tá? Então, isso não é eu não vejo como uma obrigatoriedade. Isso é uma coisa a ser discutida. No parlamento, o parlamento das águas são os comitês de bacias. É lá que vai ser decidido isso aí. Bom, sistema de informação sobre recursos hídricos. Bom, isso aqui, sem isso não tem gestão. Tá? Coleta, organização e difusão de dados, uso e balanço hídrico. Né? Prover os usuários e gestores com informações, planejamento e gestão. Isso é, para nós, no nosso entender de técnico, é gestão de recurso hídrico. Pode vir toda a parte legal, filosófica, enfim, mas gestão para nós é gestão técnica. Não conseguimos enxergar de outra forma. Bom, já foi mencionado aqui, a Lei 94/33, no artigo 30, diz que a competência dos executivos estaduais outorgar, realizar controle técnico das obras, implantar sistema de informação, novamente aqui, já está na legislação federal, né, e promover a integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental. Bom, eu não mencionei, mas eu acho que já está implícito, a legislação federal, que é a 94/33, ela foi implementada em 97, mas já em 94, 92, os estados já estavam se antecipando com as suas próprias legislações. Na realidade, parece que a primeira legislação foi a de São Paulo, e aí Ceará depois. Exatamente. Tá? Então, a lei federal, praticamente, ela é hierarquicamente, ela é acima, mas ela é uma cópia, todas são uma cópia dela, não tem como ser diferente. Tá? Porque mesmo o artigo 22 da Constituição fala que compete privativamente à União legislar sobre água. Quando se fala isso, quer dizer o seguinte para nós técnicos: só a União pode inovar. Se a União diz sim, o Estado não pode dizer não. Não tem como. Bom, outorga dos direitos de uso. A autorização, a outorga é um nome mais elevado, né? Para as classes mais baixas é permissão, autorização, concessão. Né? Então, segundo a resolução do CNRH, número 16, outorga é igual a um ato administrativo. Está lá na sua redação. Outorga é um ato administrativo. Como nós somos técnicos, o que é um ato administrativo? Vamos conceituar.
Segundo o Código Civil, é a manifestação da vontade da administração que tenha por efeito imediato a aquisição, o resguardo, a transferência, a modificação ou extinção dos direitos em matéria administrativa. Muito legal. Vamos em frente. São 2 os atos administrativos. Para quem não entende nada de direito, nós temos que entrar lá, porque, senão, em qualquer discussão, a gente é passado para trás. Né? Vamos ficar atualizando. São 2 os atos administrativos. Um é o vinculado e o outro é o discricionário. Que coisas são essas, né? Bom, o vinculado, ou pré-determinado. Bom, o poder público não pode utilizar o poder discricionário e decidir de acordo com o seu juízo de oportunidade e conveniência, mas está obrigado a manifestar-se positivamente, desde que preenchidos os requisitos previstos em lei ou em virtude da lei. A negativa estará ferindo direito líquido e certo, facultado ao judiciário compeli-lo a atendê-lo. Ok, vamos para o próximo. Discricionário. O poder público pode optar por uma dentre várias soluções, válidas perante o direito, seguindo critérios de oportunidade, conveniência e equidade, próprios da autoridade, sem que existam requisitos que obriguem a editá-los. A negativa fere interesse, que, mesmo legítimo, não é direito e não pode ser garantido pelo judiciário. Como não somos da área do direito, fomos atrás de amigos que são da área do direito. E agora? A outorga é discricionário ou é vinculado? Todos disseram, é discricionário. E embora a resolução número 16 não tenha definido. Só diz que é um ato administrativo, mas não disse qual. Ok. Para nós era interessante que tivesse dito. Bom, mas é discricionário. Bom, então, realmente, o poder público ele pode usar o seu poder discricionário, mas, sob alguns aspectos, em especial a competência, a forma e a finalidade, a lei impõe limitações. Sendo assim, o ato será discricionário nos limites traçados pela lei. Se a administração ultrapassa esses limites, a sua decisão passa a ser arbitrária, ou seja, contrária à lei. Vamos em frente. Bom, outorga, água subterrânea. Vou mencionar coisas aqui que já são sabidas. Ela desempenha um papel importantíssimo na economia social do país. Não há dúvida quanto a isso. Não há dúvida. Muitos setores identificam como soluções rápidas, com melhores viabilidades econômicas e de qualidade. Foi mencionado aqui pelo promotor, eu não gostaria de falar na ausência dele, que a questão da economia, enfim, férias, mas a sociedade evoluiu. Ninguém mais se sujeita a viver sem energia elétrica, sem um aparelho de televisão em casa, sem água encanada. Entende? Isso aí faz parte da economia. Agora, semana passada, lá, o presidente esteve lá inaugurando uma cooperativa que trabalha com, lá do Sem Terra, no Rio Grande do Sul, que trabalha com produção de produtos alimentícios orgânicos. Eles vão produzir lá 2 toneladas por ano. Aí o pessoal da rádio lá disse, mas para quem é que é vendido isso? O quilo do arroz parece que está, não me lembro mais, é R$2 ou R$3 o quilo, eles vão vender a 11. Bom, só quem vai consumir é a classe alta. Então, é uma coisa, nada contra, somos totalmente a favor, mas nós não sujeitamos mais, entende, a pagar muito mais caro por uma produção que entende, vai doer muito no nosso bolso. Em muitos casos, são ainda as únicas disponíveis. Apesar dos avanços da legislação, prevaleceram os critérios de administração das águas de superfície. E aqui muito se falou em água de superfície. O entendimento das águas subterrâneas, e aí eu falo para o pessoal do direito, não é tão linear quanto o entendimento de água de superfície. Ele é um pouquinho mais complexo, até eu diria bastante complexo. E eu recebi uma resposta numa audiência, eu falei isso, e o promotor disse, mas o entendimento do direito também não é tão linear. Eu tenho consciência disso. Então, não se trata de uma briga com a questão do direito, mas eu acho que o direito tem que vir um pouquinho para o nosso lado e nos consultar mais. E pegar técnicos realmente conhecedores e habilitados. Porque o Ministério Público do Rio Grande do Sul pegou 2 geólogos que nunca viram água subterrânea e eles deram o parecer dele. Aquífero é um reservatório de água subterrânea. Será que é só isso? Será que essa é a principal característica ou conceito? Não, reservatório, com certeza, reservatório. Mas esqueceu de dizer que ele é realimentado, que ele tem uma principal característica, que é a transmissividade. As águas subterrâneas, a não ser num aquífero lá extremamente confinado, elas estão
pleno movimento. Elas entram numa zona de recarga e saem nas zonas de descarga, alimentando os rios, riachos, enfim. E lá, pelas tantas, elas vão chegar no oceano de novo, vão ficar salgadas. Mas não se preocupem, porque a natureza vai repô-las de novo. E começa o ciclo, entende? Enfim, vamos em frente. A gestão técnica é o que está previsto na legislação de recursos hídricos. A Lei 94/33, no artigo 11, que já foi mencionado aqui, olha o que está escrito na lei, no artigo. O regime de outorga de direitos de recursos hídricos tem como objetivo assegurar o controle técnico, quantitativo e qualitativo dos usos e o efetivo de exercício dos direitos. Ok, então o controle técnico é uma gestão técnica. Eu entendo assim. Se alguém entende o contrário... Bom, então, se é uma gestão técnica, ela requer a atuação de gestores também, técnicos e capacitados, com vital interesse e conhecimento das águas subterrâneas, administrando o interesse público comum e possibilitando a continuidade legal das atividades do setor. Então, a gestão técnica especializada, a gestão dos recursos hídricos, tem um certo grau de complexidade, como eu havia falado. Ela necessita de pragmatismo técnico. Sem pragmatismo não vai ter gestão. Ainda mais na geologia ou na hidrogeologia, que as coisas não são extremamente matemáticas. Tem que ter um pragmatismo e conhecimento. Sem conhecimento não tem gestão. Não existe uma fórmula mágica. Não é matemático. Ela exige tecnologia, investimento em, pelo menos, o software de gestão. Ora, eu não tenho conhecimento que algum organismo de gestão no Brasil tenha, pelo menos, um software de gestão que possibilite uma coleta eficiente de dados. Sem dados não tem gestão. Que monte um banco de dados, que se faça a conexão desses dados, que se visualize. O hidrogeólogo precisa visualizar, sem visualizar ele não entende. Ele tem que visualizar para entender. E, a partir daí, a gestão técnica. Estou falando alguma coisa para os técnicos aqui, novidade? Para nós, isso aqui é o nosso dia a dia. Nós vivemos com isso. Para nós, isso é gestão de recursos hídricos. Bom, fatores a serem considerados na administração dos recursos hídricos subterrâneos. Usos. Peguei a lei maior logo, não vou na lei estadual, mesmo porque se a estadual falar o contrário, não vai valer. Estão sujeitos à outorga pelo poder público, extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo. Para tudo. Consumo final, insumo de processo produtivo. Pode usar para tudo. Nada, não tem nenhuma restrição. Acesso, postos tubulares. Então, a construção e o uso, construção de poços e o uso das águas, depende de autorizações expedidas pelos organismos gestores estaduais. Resolução, novamente, é a resolução número 16 do CNRH, de 2001. Artigo 1º. A outorga de direitos de uso é ato administrativo mediante a qual a autoridade outorgante faculta ao outorgado, previamente ou mediante o direito de uso de recurso hídrico por prazo determinado, nos termos e condições expressas no respectivo ato, consideradas as legislações específicas vigentes. Então, não é abrangente, não são todas as legislações existentes no Brasil, são as legislações específicas vigentes, que são as legislações de recursos hídricos. Eu acho que não poderiam ser outras. Pode até haver, na questão de transversal com o meio ambiente, pode, com certeza, deverá ser tomado cuidado quanto à questão ambiental. Por isso que eu falo que a legislação, essa Lei 94/33, é uma legislação de repercussão ambiental. Não é uma legislação ambiental. A gestão dos estados. Aqui um pouco da realidade que vem acontecendo pelo país afora. Poucos possuem corpo técnico capacitado. Além disso, não estão aparelhados com ferramentas, tecnologia, enfim, para realizar a gestão. Os processos envolvem dezenas a centenas de folhas de papel. Alguns confundem com gestão ambiental. Eu diria que a grande maioria. Pensa que gestão de recurso hídrico é gestão ambiental. Eu não diria que é exatamente isso. Olha, apesar de conexos, a gestão do meio ambiente e a gestão dos recursos hídricos são feitos por leis e organismos especializados distintos, pois se regem por princípios jurídicos próprios. E aí a gente tem que fazer uma
Dá uma pensada aí. A questão ambiental nasceu lá com a lei de 1981 no Brasil, e ela teve um nascedor holístico. Nós temos que pensar, nós técnicos temos algum tipo de restrição, porque ela é uma lei extremamente holística, parece que tudo é pecado. Enfim, nós vamos ver um pouquinho sobre ela depois. Os usos das águas, na maioria das vezes, devem ser objeto de fomento, é o que diz a legislação de recurso hídrico. Praticamente não se vê restrição. Estou falando basicamente do que eu aprendi e o que eu li já praticamente em todas as legislações do que eu consegui ler brasileira. Nenhuma restringe, todas fomentam. O que não ocorre com o meio ambiente possui um forte caráter de restrição, proteção, restringe. Então, elas têm um caráter básico distinto. Um fomenta, o outro restringe. Temos que achar um meio termo. Sabemos que não é bem assim. Só fomenta, deixa andar, não é bem assim, sabemos disso. Por isso, a gestão técnica. A grande maioria dos estados, dos órgãos gestores, fazem exigências que em nada contribuem para a gestão. Ele pede lá a planta hidráulica da água pública. O que a planta hidráulica da água pública tem a ver com o aquífero subterrâneo? Nada. E assim são impostas muitas barreiras para impedir, para dificultar esse processo. Então, protocolos, barreiras, dificultam os procedimentos de avaliação, tornando-os lentos e complicados. É o que tem acontecido. Aumentando ainda mais as folhas de papel. Se vocês forem chegar num órgão gestor, em qualquer estado brasileiro, eu quero um dado de um poço lá na cidade tal, eles não vão achar. Eles vão pedir uma semana, volta lá uma semana, não vai estar na mão deles, talvez um mês, talvez 3 meses. Bom, não, eu tive caso que eles não acharam mais. Obra que nós participamos, não acharam mais. Quer dizer, não tem gestão. Tem documento, papel empilhado, que nunca vai servir para um pesquisador determinar, lá, ou quantificar, ou proteger algum tipo de aquífero. Infelizmente, está sendo assim. Estou falando, desculpa, mas não estou tapando sol com a peneira. É o que vem acontecendo no Brasil. E, além disso, tem interferência de outras legislações. Exatamente aquilo que a resolução número 16 fala, que são legislações específicas, e aqui começa de novo o conflito de interesse, aquilo que aconteceu com o Código de 34, e nós voltamos de novo, e ficamos andando em círculo de novo, se discute, se debate, e eu não ouvi só aqui, eu já ouvi praticamente em todos os estados que os tribunais vão começar a administrar os recursos hídricos pelo princípio da prevenção. E aí é uma vergonha para um país que tem técnicos de norte a sul com capacidade, ter que, não vou dizer aturar o judiciário, mas ter que se conformar. Então, para a pesquisa, para a ciência, deixa eles administrarem. É o que parece que é o que estão querendo. Conflito de interesse. Bom, e aqui começa. A ABAS tem atuado muito forte no que eu vou falar agora aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Começou por alguns estados que editaram alguns decretos de saúde. Ok, decreto de saúde. Qualquer advogado sabe que, hierarquicamente, não vai ter competência de fazer gestão. Nem vou falar dos decretos de saúde. Vou começar a falar de uma lei federal. Lei federal 11.445 de 2007. Ela praticamente, a redação do artigo 45, que eu não botei aqui, ela praticamente reedita o decreto do Rio Grande do Sul, porque quem escreveu ela era gaúcho. Em 2007. Bom, aí, casualmente, em 2007, tinha um congresso de água da ABAS, que foi em Gramado. E, casualmente, na época, eu era secretário da ABAS, e eles me elegeram. Tu é o presidente do congresso em Gramado. Tá bom, vamos lá, vamos brigar. Bom, nós focamos o assunto na Lei 11.445, embora a gente soubesse que ela não tem competência para interferir na gestão. Mas, até provar que o focinho de porco não é tomada, vamos bater nela. Bom, levamos o Ministério das Cidades, recebemos bem, botamos num hotel bem bonito, num quarto maravilhoso, coisa e tal, e o Ministério nos abriu uma cadeira na discussão, na regulamentação da lei. E foram discussões, olha, penosas, nós sofremos. Porque tinha o outro lado lá que era muito forte, e eu não vou citar quem é, mas todos podem imaginar, quem é o maior interessado, né, que isso aconteça. Que numa área urbana não haja possibilidade de uso de fonte alternativa. O artigo 45, parágrafo 2º, diz o seguinte: a instalação hidráulica predial não poderá ser conectada com outra fonte onde houver rede pública. Bom, terminou, não tem mais rede pública.
Não tem mais fonte alternativa. Vamos para a regulamentação. A briga foi feia. Nós ficamos lá 2 anos peleando, indo a Brasília, enfim. Quem atuou naquela época foi o Everton, que era o presidente da ABAS, era do Paraná. Ele teve uma atuação brilhante. E nós ganhamos no último momento, nós mudamos a redação. Não mudamos a redação da lei porque não tinha como mudar. Nós botamos esclarecimento no decreto 7.217, que diz o seguinte: a instalação hidráulica predial inicia no hidrômetro e termina no reservatório da residência, da indústria, enfim. O reservatório é privado. Aí a briga ficou ali 2, 3 reuniões em cima daquilo. O reservatório não é privado, é público. Não, é privado. Aí quando nós inventamos, então, se caiu um rato no reservatório, a culpa é da concessionária. Não, aí quem é responsável é o usuário, é o dono. Então é privado. Bom, aí nós ganhamos no último momento, no último segundo, no apagar da luz, e essa é a redação. Acredite se quiser, foi assim que nós ganhamos. Numa audiência pública, o Ministério Público impediu que uma usina termoelétrica, lá na divisa com o Rio Grande do Sul, Uruguai, utilizasse água subterrânea. E esse eu fui participar lá. Bom, estava perdido, não tem como. Como é que vai usar a água de um aquífero, do Guarani, uma água extremamente nobre, para resfriar um processo de uma usina termoelétrica? Está perdido, eu pedi licença. Meu amigo, a Argentina fica a 7 quilômetros aqui, depois do rio aqui. A recarga do Guarani se dá no Brasil, a descarga na Argentina. Pode usar. É assim. É assim. As coisas são assim, são definidas em detalhes. A partir desse momento passou a valer, porque os argentinos, né, e o brasileiro ainda, né, os argentinos vão morrer de rir de nós. Não, foi liberada. Foi liberada com esse argumento. E são os mais simples, mas são técnicos. Bom, então, o decreto 7.217, em 2010, saiu. Bom, terminou a briga. Leia do engano. Em 2010 mesmo, projeto de lei 7915. A redação também do Ministério Público. Eu não quero falar mal do Ministério Público, porque assim, eu gostaria que ele ouvisse isso. Poços tubulares são considerados atividades de risco ambiental. Está aqui? Tá. Poços tubulares são considerados... Essa redação é de um promotor do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Tá. O senhor conhece ele? Bom, causa esgotamento dos aquíferos e geram escassez. Talvez o rebaixamento, escassez, podemos discutir. Está escrito nesse projeto de lei: preservar significa não utilizar. Proposta: criminalizar atividade sem regularização ambiental. É pesado. O que diz a legislação ambiental? Lei 6.938, artigo 10. Ela já foi regulamentada, mas essa aqui já é uma redação da nova regulamentação. Se não me engano, é 2000 e... Bom, não guarda a data. A construção. Quanto? A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos de atividades e utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Estamos ralados. É isso aí mesmo. Fomos para a pesquisa, porque nós estávamos, nesse momento, já na Câmara dos Deputados discutindo isso. Fomos para a pesquisa, uma legislação de recurso hídrico, transformar a Lei 94/33 em leis de crimes, mas é uma legislação, não é uma legislação penal, é uma legislação administrativa. Será que é possível? E nós não somos advogados. Lógico que pegamos assessoria, disse, olha, isso aqui não tem forma. E como é que o Ministério Público banca isso? Manda uma redação. Mandou. Bom, a resolução 237 do CONAMA explicita todas as atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. Os poços tubulares são isentos. Tá? E o que previa essa legislação? Poços tubulares de 1 a 6 anos de reclusão, lançamento de esgotos 6 meses a 3 anos. Mas será que perfurar poço é mais criminoso do que lançar esgoto in natura? Pô, será que é tão difícil de entender que grande parte da população brasileira é abastecido
Nada contra as concessionárias, elas são, olha, tem que ser homenageadas nesse país, porque o trabalho delas é penoso. Mas eles tiram água de esgoto a céu aberto, e todos sabem, porque a população, o nosso povo e os nossos gestores não dão muita atenção. Nós sabemos que o saneamento ele precisa de recursos sempre. Se ele for privatizado, ainda assim ele vai precisar de recurso estatal. Sempre. E esse problema não é do Brasil, é do mundo inteiro. Será que um poço é mais criminoso do que lançar um esgoto in natura num rio? Bom, foi arquivado. A pressão foi forte. Tá? Bom, terminou a nossa briga. Um ano depois, continuou. Já vou terminar. Desculpa. Portaria 2914, que ela simplesmente eliminou a possibilidade de uso de fontes alternativas em áreas urbanas. Postos tubulares e até mesmo caminhão-pipa no Brasil não tem a mínima possibilidade. São Paulo é tudo legal. E pelo Brasil afora também. Só que a Portaria 2914 ela é uma norma para determinar a potabilidade da água. Não é para ela não tem competência de dizer sim ou não, o que já foi dito numa legislação de recurso hídrico. Só vou concluir agora. Bom, a ABAS vem atuando, semana passada estive em Brasília o dia inteiro numa reunião, vai ser modificada. Nós entramos com a moção e já mostramos. Estão em desacordo com o decreto 717, que dá os conceitos dessa utilização. Bom, não tem por que impor aqui, eu vou tocar porque eu quero terminar logo. Então, esses conflitos de interesse, eles vêm causando, o que eles vêm causando à sociedade? Além de pedir o acesso, vem provocando a impossibilidade de uso de soluções alternativas, aumento da clandestinidade. Isso só aumenta a clandestinidade, isso é terrível para as águas subterrâneas. A busca do direito dos tribunais, alguns dão a favor, outros contra. No Rio Grande do Sul tem dado a favor. E ingerência dos recursos hídricos. E essa é a parte pior. Não tem gestão. Esse conflito está gerando uma confusão na cabeça do administrador, que ele não sabe mais para que lado ele vai. Ele atende um lado a legislação de saúde e atende a legislação de recursos hídricos. Bom, para concluir, então, até o momento a gestão tem se tornado difícil e confusa, necessita de mudanças profundas. Os estados têm utilizado critérios diferenciados. A competência da União, definição dos critérios. Artigo 19. Artigo 21, está errado ali, é 21, inciso 19. Instituir o Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos e definir critério de outorga. É a União que define. A superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que for contrário. A lei 94/33 não definiu os critérios. A ABAS está propondo uma sugestão para definições desses critérios. Tá, embora o Brasil seja detentor de grandes reservas hídricas, né, constantemente ocorre escassez em alguma região. Parece um contrassenso. Temos água, mas falta água. Talvez falte gestão. Criticar sempre é mais fácil. Nós não estamos aqui para criticar. Não se trata de uma simples crítica, mas de uma constatação no sentido de auxiliar, pois é sabido que vivemos ainda um período de adaptações a novas condutas de um novo modelo de gestão de recursos hídricos. Conceitos até então utilizados deverão ser modificados ou adaptados. O aproveitamento cada vez mais eficiente dos recursos naturais disponíveis em cada região, rios, lagos, águas subterrâneas, acrescidas do reuso, reaproveitamento da água, devem ser práticas consideradas e incentivadas. Olha o que saiu na Folha de São Paulo ontem. O governo de São Paulo decidiu oferecer a grandes empresas aberturas de postos artesianos em troca de encerramento de contratos com a Sabesp. O objetivo, na prática, é que esses clientes deixem de retirar água dos principais reservatórios de São Paulo, principalmente o Cantareira. Vejam, no momento de crise, não vem outra coisa na cabeça dos gestores. Água subterrânea. Não tem. No Brasil inteiro, a única alternativa que vem na cabeça imediata é água subterrânea. Então, após 27 anos, né, da implementação da legislação, é evidente a necessidade de mudanças. Né? As falhas do sistema têm provocado prejuízo à sociedade. A ABAS vem tentando se inserir nesse contexto, né, promovendo e incentivando o debate técnico, legal e político, no sentido de transformar a realidade institucional em algo que realmente possibilita o direito de escolha e de acesso, a continuidade das atividades técnicas envolvidas e o uso e a preservação das águas subterrâneas.
Finalizando. É a missão da ABAS tornar a água subterrânea reconhecida e valorizada no Brasil como fonte legal de abastecimento. Que a utilização dos mananciais subterrâneos sejam alternativas legais em qualquer tempo. Seja público ou privado, os poços tubulares são obras que aumentam a disponibilidade. Vejam, antes de perfurar o poço não tem disponibilidade. Depois da perfuração, aumentou a disponibilidade, consequentemente, a oferta para qualquer tipo de uso. Obrigado. Desculpa.